Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para falar a respeito de oração. Oração, o que é a oração? O nome e como deve ser feita. O nome já está falando já. Oração, ora, ação. Oratória, ação. Orar, ação. Falar, ação. Orar, ação. Então o nome já está falando já o nome, oração. Então, como deve ser feita a oração? Primeiramente, o que devemos entender? A oração, ela não deve ser feita para ser visto, com a intenção de ser visto pelos homens, nem muito menos para se vangloriar diante dos homens. A oração é uma conversa de filho para o Pai, que é o Pai Celestial, que é Espírito e que não pode ser visto, mas a oração é como Jesus falou em Mateus 6. A oração, quando for orar, não faça como os hipócritas. Jesus falou e chamou de hipócritas os que oram para ser visto, para ser elogiado pelos outros. Porque a oração é um relacionamento, uma conversa entre o Filho e o Pai, que é o nosso Pai Celestial. Então, em Mateus 6, Jesus disse: quando for orar, não faça como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e nas ruas para serem vistos, nas praças ou nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Então, Jesus disse: quando for orar, vá para o seu quarto, tranque a sua porta e ore em secreto, que o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Essa é a verdadeira oração, sem hipocrisia. É só você e seu Pai que está em secreto, seu Pai Celestial, nosso Pai Celestial, que está em secreto, que vê a nossa oração, porque a nossa oração é direcionada de nós para o Pai Celestial. É uma intimidade, é uma conversa entre filho e pai. Ninguém precisa saber disso. Por exemplo, se eu vou conversar com o meu pai aqui na terra, o meu pai carnal, o meu pai da carne, vamos supor, o meu pai humano, se eu for conversar com ele, eu preciso chamar uma multidão para ouvir eu conversando com ele, eu preciso deixar para conversar com ele quando ele estiver em público, ou eu vou chamar o meu pai, ou eu vou conversar com o meu pai em particular, porque essa conversa só diz respeito a eu e ao meu pai. Então ninguém precisa saber o que eu estou falando e nem ninguém precisa ver o que eu estou falando com o meu pai. Assim é com Deus, o nosso Pai Celestial. Como Jesus falou em Mateus 6. Quando orar, não faça como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas e nas praças das ruas, ou nas ruas. Eles fazem isso para ser visto pelos homens. E eles fazem para ser elogiado, para causar uma imagem, uma aparência de santidade diante dos homens. Mas Jesus ensinou diferente. Não faça para ser visto, porque a tua conversa com o teu Pai Celestial que está no céu é entre você e Ele. Não tem que ninguém ver, não precisa ninguém ver, e nem ninguém saber, e nem ouvir o que você está falando com Ele. Por isso que Jesus disse, é em particular, a tua oração é um particular entre você e o Pai Celestial. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Quando Jesus diz ora em secreto, isso quer dizer que é para você orar só você e o Pai. É para você conversar, é uma conversa, você vai falar com o seu Pai Celestial. Então é uma conversa entre você e Ele, você vai falar com Ele. Então não precisa ninguém ver e nem fazer em público para ninguém ver, para ninguém saber que você está orando. Isso é uma coisa que é em secreto, orar ao Pai. Em secreto, no seu íntimo, no seu entendimento, orar em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará em público. Orar com sinceridade e não para ser visto pelos homens. Essa é a oração que Jesus ensinou. Quando fores orar, não faça como os hipócritas. Jesus está nos dando uma orientação de como orar. Orar, ação. Orar, ação. Oração. Orar e ação. Tem que orar e ter ação.
porque só orar também sem ação não surte efeito. Então, e orar para ser visto também é uma oração de hipocrisia, como Jesus falou. Os hipócritas, não faça como os hipócritas, aqueles que oram em público e na frente dos outros para ser visto, em pé nas sinagogas, como Jesus falou. Jesus chamou de hipócritas. Então ele orientou, quando for orar, não faça assim como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e nas ruas para serem vistos pelos homens. Mas entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Conversa com teu pai em secreto, porque o teu pai que está em secreto te recompensará em público. Então, pessoal, a forma correta de orar é a forma que Jesus falou em Mateus 6. Devemos nos basear pelo que Jesus ensina e não pelo que outras pessoas dizem ou que homens dizem. Mas nós devemos crer exclusivamente no que Jesus diz e nos ensina. Se o que o homem diz estiver de acordo com o que Jesus diz e a gente crê e obedecer, ouvir e crer, estaremos crendo no que Jesus diz. Mas se o homem diz o que Jesus não diz, se a gente crê, estamos crendo no que o homem diz e não no que Jesus diz. E se a gente obedecer, estamos obedecendo ao homem e não a Cristo. Então, primeiramente, do que tudo que alguém disser, temos que olhar nas Escrituras, ver o que Jesus diz e seguir. Se estiver certo, receba. Se não, descarte. É fazer como Paulo disse. Examine tudo e fique com o que é bom. Agradeço a todos desde já. Em nome do Senhor Jesus Cristo, paz e graça a todos.